Então, ontem na minha faculdade, a UERJ-FFP de São Gonçalo, teve uma reunião do tipo mais explicativa para poder divulgar o pensamento em defesa do Lula, que candidatura sem Lula, ou seja, eleição sem Lula é fraude. Só que eu não soube em nenhum veículo de comunicação, nem pelos da faculdade, nem fora da faculdade, nem por outros alunos que ia ter reunião dos que eram simpatizantes do pensamento do PT, né? Eu não posso dizer que era especificamente PT, porque ali estavam pessoas que eram do PT, que eram de fora do PT, que eram de sindicato e que se juntavam de outros partidos. Mas você sentia ali que a maioria do pessoal do PT, pelo próprio pensamento que eles estavam ali para poder conversar. E ali não foi um debate, foi mais um pedido de que todos os grupos que sejam de centro-esquerda ou de esquerda se unissem para poder favorecer a eleição junto do Lula. Porque praticamente quem destruiu a candidatura do Lula, quem destruiu a vida do Lula foi a direita. Quem destruiu a vida do Lula foram os juízes, foram as pessoas honestas. E eu fico me perguntando, de todas as pessoas que estavam lá ontem, algumas eu conhecia, outras não. Alguns eram já políticos eleitos, outros eram de sindicato, outras eram as pessoas mais humildes. Fico me perguntando, cara, onde que essas pessoas não conseguiram entender que o Lula cometeu o crime citado e cometeu vários outros crimes que vão demorar a aparecer, porque o Lula é um colarinho branco. Ele é um colarinho branco. Ele cometeu crimes políticos. Ele vai usar de todos os esquemas possíveis dentro da política para poder se safar. E tentou usar no período que ele já estava sendo investigado pela condenação, pelo caso do Triplex e o sítio Atibaia, mas ele realmente não tem como se defender a respeito desse caso. A única coisa que o advogado do Lula tentou colocar para ele foi que, como o juiz Sérgio Moro, eu acho que não tinha algumas autorizações, ele conseguiu, o juiz Sérgio Moro, alcançar alguns documentos que estavam em alguns lugares que ele só conseguiria se ele talvez tivesse um mandado específico ou divulgar o áudio da presidente com o Lula. E ele se desculpou depois, falou que o grampo era do Lula e não da presidente, logo o Lula ele poderia ser grampeado. E nesse adiantamento ele acabou conseguindo todos os documentos que ele precisava para poder criar um processo contra o ex-presidente Lula. E esse foi o caso. Existe uma porrada de prova. Existem provas com materiais, documentais. Existem provas, no caso, baseadas em delações, em várias pessoas que falaram que aquilo de fato aconteceu, falaram da mesma forma, igualzinho, um depoimento batia tudo com o outro, de várias pessoas que deporam. E todas essas coisas que aconteceram, a única coisa que favoreceu mesmo e essas provas serem feitas foi o fato do juiz se adiantar. Desculpa aqui, minha irmã me chamou aqui. Bom, o juiz Sérgio Moro ele tinha todo o material para poder prender o Lula, para poder condenar o Lula nessa questão, porque ele se adiantou. Se ele não tivesse se adiantado, todo esse material teria sumido. E aí realmente não teriam provas para poder incriminar o ex-presidente, porque ficaria muito frágil a acusação. Não teriam provas documentais, não teria material, não teria... Só teria, de fato, as pessoas falando contra o Lula, as pessoas falando da história que aconteceu. Então ficaria muito mais difícil uma condenação e o advogado teria como se basear em outras acusações. O advogado ele ficou preso em falar só sobre a nulidade das ações, dos documentos que foram encontrados, porque não houveram mandados, ou não foi antes da hora que o juiz Sérgio Moro fez os pedidos. Isso para mim não é o suficiente, porque tá claro que a prova tá lá, mas aí que tá, porque você conseguiu a prova por fora da justiça, que a prova não vale mais. Você matou uma pessoa, mas como você tem uma câmera, essa câmera filma uma pessoa você matando a pessoa. E aí eu quero provar que você matou a pessoa. Aí essa câmera que filmou está dentro de uma casa. E aí eu não peço mandato,
vou lá, entro na casa, pego, aí descobrem que eu peguei essa câmera naquela casa. Eu vou preso e o cara que matou não acontece nada. Por quê? Porque aquela prova, ela foi circunstancial, mas ela foi anulada porque eu não tive autorização para entrar dentro da casa, você entende? É uma subversão da própria realidade. É claro que se você permitir que as coisas sejam feitas, você avança contra a propriedade privada de cada um. Mas aí que tá. E como você pode julgar uma questão que está claramente, que já aconteceu, as provas já chegaram na mão do juiz, e ele realmente pode ter sido, ele pode ter dado uma de Batman, né? Feito as coisas de uma forma, do jeito dele, que não era legal, mas agora já caiu na mão de outra instância, foi para a segunda instância, e o Lula foi condenado. Porque na segunda instância, todos os juízes que estavam ali, eles poderiam julgar o processo de documentos que eles não tiveram envolvimento. E aí, como o Lula não é culpado? Como o Lula é honesto? Você entende? É isso. Agora eu vou começar a fazer vídeos sobre partidos. Vejam aí os links que eu vou botar abaixo e tem um texto que eu vou fazer. Estou pensando em fazer um vídeo sobre outras pessoas. Valeu.